E o mundo plano está em polvorosa? Exatamente. Isaías Nave fez uma live declarando a sua saída do movimento, daquela coisa esquisita da Terra plana. Sim, exatamente. Isaías Nave, que tem um canal que falava, entre outras coisas, de teologia e promovia debates com terraplanistas, etc. Ele disse que não está mais na Terra plana. E aí tem uma coisa interessantíssima que ele fez. Normalmente, quando a pessoa sai da Terra plana, ela sai por um motivo científico. Isso é, ela começa a estudar física, começa a estudar geografia, astronomia, etc. Ela vê que a Terra plana é exatamente aquilo que todo mundo já sabe, uma coisa de gente maluca, de gente pirada. Mas uma coisa que eu achei interessante no caso do Isaías Nave é que ele foi pelo aspecto teológico, sim. Em vez dele fazer o chamado caminho normal para ser da Terra plana, esse caminho que eu acabei de falar, ele teve uma abordagem mais teológica, uma abordagem mais bíblica. Sim, ele foi pegando diversas passagens bíblicas, diversos versículos, foi interpretando e foi lá provando o porquê que a Bíblia não fala nada de terra plana, como nós já sabemos. Sim, porque todo mundo já sabe, menos os terraplanistas, de que a Bíblia é um livro de verdades religiosas e morais, e não um livro de ciências. E isso aí deixou figuras um tanto bizarras como Milton TP, Akira do Nada e o Juca, e entre outros loucos da vida, exatamente, foi react de um lado, aquelas lives de 3 horas e pouco, aquela coisa encebada que eles fazem, tudo para tentar refutar o Isaías. Sim, o medo de perder inscritos é grande. Por quê? Porque Isaías ele foi bem num ponto que é fundamental para os terraplanistas, que é justamente o ponto da religião. Exatamente. Ele foi bem no ponto da religiosidade deste povo. Porque a Terra plana, é verdade, já faz muito tempo que ela simplesmente não fala mais de ciência. Ela foi se misturando com um pouco de cristianismo evangélico, com a pseudociência, com a antivacina e ultimamente até com o neonazismo. Portanto, uma refutação teológica, uma refutação bíblica da Terra plana por parte de um ex-terraplanista e principalmente de alguém que eu creio que é o caso do Isaías, ele aparentemente ele conhece bastante a Bíblia, se não me engano ele tem alguma formação em teologia também, é muito perigosa para esses líderes planistas, sim. Porque de repente a turma começa a acordar e começa a sair dos canais e o dinheirinho, a receitinha começa a falhar. Inclusive foram lives recheadas de pseudo-testemunhos de gente que falou, conheceu Jesus, conheceu a Deus através da Terra plana. É verdade, na minha época o único caminho para o Pai era Jesus. Hoje em dia a turma fala que é a Terra plana. Isso gera uma reflexão bastante interessante, principalmente pelo fato de que tem gente que não vai sair da pseudociência pela ciência. Exatamente. Para o cara entrar numa pseudociência, ele já não confia muito na boa ciência. Ele já não confia muito nela. Então não adianta você dar argumentos científicos. Às vezes você tem que dar um outro tipo de argumento que ele consiga interiorizar esse tipo de argumento, como foi o caso justamente do Isaías. Certo? O Isaías provavelmente é uma pessoa muito sensível a questões teológicas, a questões religiosas, e a forma que ele encontrou de voltar para a realidade foi justamente argumentos teológicos. E como eu já falei, isso aí deixa muito terraplanista desesperado, porque a religião acaba servindo quase como um escudo para eles. Isto é, olha, a física, a química e a biologia pode falar tal coisa, mas a religião diz que não, mas a escritura diz que não, determinado líder religioso fala que não. Isso aí acaba como sendo uma muralha com a qual você não consegue transpassar porque você não consegue falar a mesma linguagem. Então vocês entenderam o porquê do monte de ataque de pelanca que foi dado aí nessas lives? Não foi apenas a quebra de um pseudo-dogma pseudocientífico, não. Foi a quebra de um dogma religioso. Sim, porque aquilo que eu já falei, a Terra plana se uniu intimamente
a questões cristãs, a questões bíblicas. E isso aí é sempre muito ruim. Por quê? Porque ele acaba distorcendo a realidade científica e acaba distorcendo também a fé das pessoas. Por isso que a Terra plana nesse aspecto é duplamente prejudicial. Outra coisa que o Isaías falou na live dele que eu achei muito interessante foi justamente a questão do flerte e do, eu diria, quase namoro sério que a Terra plana está tendo com teses nacionais socialistas. Sim, exatamente, pessoal. A Terra plana está tendo diversos flertes com essas teses terríveis que tantas mortes trouxeram ao mundo, inclusive até mesmo com o negacionismo de fatos como, por exemplo, o Holocausto. E não apenas isso, tudo isso temperado com uma boa dose de antisionismo também. Sim, um grande preconceito, algo muito esquisito para quem fala tanto da Bíblia, para quem cita tanto a Bíblia, não gostar justamente daqueles que primeiro a escreveram. E essa é a associação mais perigosa. Lembram que eu sempre falava lá no canal Overmundo de que a Terra plana é que nem maconha. Ela é a porta de entrada para drogas mais pesadas, exatamente. Então o cara que entra na Terra plana começa a falar de antivacina, de antiquimioterapia e agora está virando neonazista. Entretanto, mesmo que no futuro Isaías Nave volte a ser terraplanista ou queira aderir a outra teoria da conspiração, existe uma imagem que resume tudo isso que nós falamos agora, exatamente. Tá aqui a imagem da tristeza da Terra plana perante o fato. Sim, eles perderam um poderoso canal aí de comunicação, uma imagem triste, cabisbaixa, fazendo bico, exatamente. É a tristeza terraplanista aí na última semana estampada. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, tá bom? Valeu!